presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Durante o discurso que fez, o governador Tarcísio de Freitas teceu elogios ao ex-colega de governo Bolsonaro e disse que Campos Neto se destaca pela competência técnica. Vamos ver. É meu ET preferido. É um extraterrestre, porque... e tem alguns extraterrestres que a gente tem o privilégio de conhecer, algumas pessoas absolutamente fora da curva, e o Roberto Campos é um desses caras absolutamente fora da curva. Que se destaca pela densidade, pela competência técnica. Quando a gente tinha as reuniões do Ministério, e ele falava, fazia as suas explanações, falava do cenário, eu fazia questão de anotar tudo o que ele falava, para tentar aprender alguma coisa, para tentar reproduzir aonde eu ia. Porque, observe, a gente fazia tanto roadshow, tentando vender os nossos projetos, e ninguém vende um projeto sem vender antes o Brasil, sem mostrar que o nosso país vai caminhar na direção certa. Então, a gente sempre tinha uma aula, e eu procurava prestar atenção, e eu não fazia um roadshow sem passar no Banco Central antes, e entender qual era o cenário que estava vindo por aí. E ele é um homem dos modelos, é um homem dos números, é um grande econometrista, e ele falava, mostrava para a gente o que ia acontecer, e o que ele falava acontecia. Clarissa Oliveira já com a gente novamente. Clarissa, o elogio tem endereço quando a gente fala do governador Tarcísio tecendo elogios ao remanescente do governo Bolsonaro na atual gestão? Bom, é muito amor, né? Vamos conversar, né, Jairo? Porque é assim uma rasgação de seda sem tamanho que o governador Tarcísio de Freitas fez. Isso vem com o endereço certo e o endereço são múltiplos destinos, Jairo, porque tem um movimento aí muito evidente por parte do governador Tarcísio de Freitas para agradar ao bolsonarismo, agradar indiretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, à base bolsonarista, diante aí de um movimento do seu governo que tem feito acenos mais ao centro, vários acenos mais ao centro. Um deles, recentemente, foi aquele monte de elogio também que ele fez à ex-presidente Dilma Rousseff, mas ele vem se aproximando institucionalmente, por exemplo, do presidente Lula. Tarcísio de Freitas também vem fazendo um diálogo cada vez mais intenso nos bastidores junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando ele faz esse afago, essa grande ode a Roberto Campos Neto, que simboliza aí uma figura do governo bolsonarista que ainda segue no exercício do seu mandato, ele contempla essa base de uma certa maneira. Mais do que isso, ele fez, como a gente trouxe aqui ontem, um jantar depois dessa cerimônia na Assembleia Legislativa, lá no Palácio dos Bandeirantes, no qual ele recebeu ali um monte de gente para fazer mais um convescote em homenagem a Roberto Campos Neto. Não é pouca coisa, vamos lembrar, a gente está falando de uma figura que está em conflito constante com o governo federal, conflito com o ministro da Fazenda, tido como presidenciável, possível sucessor do presidente Lula, conflito direto com o presidente Lula, conflito com o PT, com o comando do PT. Então, é uma manifestação importante. Nesse jantar, o que eu acho uma curiosidade que é interessante a gente trazer, Jairo, é o seguinte: ontem, os aliados ali do governador Tarcísio de Freitas estavam dizendo, olha, não, veja bem, é só um jantar de amigos, poucas pessoas ali, não é nada demais, são amigos que estão se reunindo para comemorar essa homenagem. Mas o que me disseram é que eram entre 60 e 70 convidados, ou seja, tem bastante amigo aí, né? Me parece que tinha muita gente para agradar. Uma informação que a gente tinha que nessa lista de convidados estavam vários nomes muito alinhados ao bolsonarismo naturalmente. Entre eles ali, você observa, por exemplo, convidados como o ex-ministro Fábio Faria e o ex-ministro também Bruno Bianco. Muito bem, né? Que fazem parte de uma pequena citação de uma lista gigante, como você contou pra gente, né? 60, 70 pessoas. Tinha banqueiro, tinha empresário, tinha gente da Faria Lima, algumas figuras que eles diziam serem convidados do próprio Campos Neto. Ainda assim, é um gesto importante, uma manifestação que traz frutos políticos para o governador de São Paulo. Mas é fato, eles têm uma relação muito cordial, têm um ótimo relacionamento, então tem um pouco de legitimidade aí nessa amizade toda aí, Jairo.